na TV Opus Canal 10, o Top Sport, o esporte em grande estilo, debatendo, analisando, comentando o futebol de Alagoas, do Brasil e do mundo, os fatos que estão marcando aí o futebol, o nosso futebol. Olha, daqui a pouco você vai saber que o Flamengo vai jogar em Arapiraca, dia 18. Daqui a pouquinho esse destaque, e é pela Copa do Brasil. Daqui a pouco o destaque também para o CRB, que jogará hoje pela Copa do Nordeste no estádio Rei Pelé, contra o tradicional adversário Clube Náutico Capibaribe. O jogo começa mais cedo, às 19h30, e o jogo é importantíssimo para a classificação do CRB. Claro, se pensa em classificar, tem que vencer. A apresentação do técnico Lorival Santos. O técnico chegou, imediatamente foi para o campo de jogo, foi trabalhar com o plantel, observou o elenco e, é evidente, já começa a tirar suas conclusões. A necessidade de reforços e o técnico Lorival Santos bastante otimista, que pode, evidentemente, mudar a situação do Asa no campeonato alagoano e ainda pensa em classificação para a próxima etapa da competição. E o Centro Esportivo Alagoano, tentando regularizar Michel Douglas. O problema é que o time lá da Coreia não está fazendo o que deve, né? Exatamente facilitar este processo aí de transferência do atleta para o Centro Esportivo Alagoano. Mas vai dar tudo certo, segundo o Departamento de Futebol do CSA, acredita que até o final de semana o jogador estará regularizado e à disposição do técnico Eduardo Batista. Estas e outras informações dentro do Top Sport, que está só começando. Um abraço para você, boa tarde, vamos ficar juntos até às 15 horas falando de futebol. Olha, se você quer se vestir bem, com roupas de qualidade, você tem que ir lá na GB Multimarcas. Você tem que conferir o que tem de melhor. As marcas Bravo, Biogás, Gildo Benotti, a GB Multimarcas tem ofertas maravilhosas e fica ali pertinho de você, na Praça Bom Conselho, número 41, no centro de Arapiraca. GB Multimarcas. Alô, Guilherme, aquele abraço. A Escolinha de Futebol do Flamengo. Você que quer matricular o seu filho, a partir de 4 anos de idade, você já sabe o endereço. Você matricula na Escolinha do Flamengo. Para maiores informações, você liga para 99640-7083 ou 98749-8491. A Escolinha do Flamengo fica na rua Antônio Ferreira Sampaio, no Baixão. Preço da matrícula R$ 99,00. E o valor, é evidente, já está inclusa, inclusive, a mensalidade. Todas as facilidades para que você possa matricular o seu garoto a partir de 4 anos de idade. O uniforme facilita aí no cartão, divide em 3 vezes. O mais importante é você ter consciência que seu filho vai ficar feliz da vida, numa escolinha que tem estrutura e que, é evidente, vai poder, quem sabe, no futuro, realizar o sonho do seu garoto. Mandacaru Veículos, para você que quer trocar o seu carro ou comprar um novo ou seminovo, vá lá em Mandacaru Veículos. Lá você vai fazer o melhor negócio. Quer comprar um carro novo? Quer comprar um carro seminovo? Vá em Mandacaru Veículos. E você já sabe, a garantia da marca Ford. É Ford, é na Mandacaru. Olha, vamos começar o programa de hoje. É evidente que a expectativa hoje é para o jogo do Clube de Regatas Brasil, CRB jogando contra a equipe do Clube Náutico Capibaribe. É um jogo tradicional do futebol nordestino, é um clássico nordestino, CRB, o encontro dos alvirrubros, CRB, o Galo de Campina contra o Clube Timbu da Veneza Brasileiro Clube Náutico. O Náutico que subiu para a Série B, vai disputar a Série B, perdeu o último jogo para o Santa Cruz no Clássico Pernambucano, perdeu por 2-0 e vai tentar a recuperação. O CRB precisa vencer. É um jogo de extrema necessidade com relação à classificação do Clube de Regatas Brasil. Se não vencer, é evidente que vai complicar a sua situação. Boa tarde para você, Eduardo Cardeal. Boa tarde, Guimarães. Um abraço para você, um abraço aos amigos do Top Sport, um abraço a todos que estão nos assistindo através das mídias sociais, do YouTube, enfim, a todos que geralmente participam conosco. É uma expectativa enorme para o jogo do Clube de Regatas Brasil. Hoje, inclusive, jogo válido pela Copa do Nordeste, o CRB. Conforme nós tínhamos falado ontem aqui no programa, o CRB é o favorito para esse jogo, tem totais condições de encontrar essa vitória, mais uma no Campeonato do Nordeste e, consequentemente, entrar aí nessa zona de classificação da próxima fase, o Náutico, que vem de resultados adversos, tanto no Campeonato do Nordeste como na última rodada no Campeonato Pernambucano, quando o time Timbu perdeu o clássico para o Santa Cruz. E aí gerou uma certa crise no ambiente do Náutico e o CRB deve possivelmente tirar proveito desse momento, Guimarães. É verdade. O nosso Luciano Costa vive o dia a dia do Clube de Regatas Brasil
está em Maceió, vai acompanhar esse jogo pela Rádio Maceió AM 1020 e fala pra gente como é que está o CRB para essa partida que eu considero complicada e difícil contra o Clube Náutico, até pela tradição que tem o futebol pernambucano com relação ao futebol alagoano. Bota na tela. Um abraço, Guima, para você, para o Cardeal, para todos que estão ligados, curtindo a programação esportiva. A gente traz informações aqui do Clube de Regatas Brasil, o galo de tanta gente, o galo mais querido e famoso do Nordeste, que na noite de hoje irá receber o Náutico pelo Nordestão 2020. O time do técnico Marcelo Cabo, que não poderá contar com o zagueiro Xandão. O jogador ontem foi julgado no STJD pela expulsão na partida diante do Santa Cruz, foi punido em 2 jogos e terá que cumprir mais um. Será hoje diante do Timbu pernambucano. Para o lugar do Xandão, o escolhido foi Everton Páscoa. Já no setor de ataque, o CRB tem reforço. Eric, que não jogou diante do Vitória por ter cumprido suspensão, volta à condição de titular. Sai Dudu. Sendo assim, o time do CRB já está oficialmente definido para começar essa partida com Edson Marden no gol, Lucas Mendes na lateral direita, dupla de zaga com o Thalisson e o Everton Páscoa, na esquerda o Igor. Setor de meio campo com Claudinei, Carlos Jatobá e Rafael Longini. A linha ofensiva traz o Luíde, Léo Gamalho e o Eric. Lembrando, Guimarães, Cardeal e amigos que estão curtindo a programação esportiva, caso o CRB vença hoje o Náutico, poderá terminar essa rodada no G4 do Grupo A da Copa do Nordeste. Então é importante que o CRB faça um bom jogo e saia do estádio Rei Pelé com resultado positivo. Expectativa de público é muito boa, superior a 5.000 torcedores, direção regatiana fazendo promoção. R$15 o setor de arquibancada alta, a arquibancada baixa não será aberta e R$30 as cadeiras especiais. Em relação a reforços, eu tive o contato com o presidente Marcos Barbosa, com o vice de futebol do clube, o Thiago Paes. A direção está trabalhando, quem sabe até sexta-feira anuncia mais 2 reforços. O Magno Cruz, meia atacante, que estava no futebol do Catar e voltou para o Brasil, está na mira do CRB. Inclusive, já existe um acerto verbal entre o clube e o jogador. Porém, o representante do Magno Cruz, ele me confirmou que ainda existe um litígio do jogador com o seu ex-clube. Isso está emperrando que a negociação com o CRB ela avance, mas a diretoria também já deixou bem claro que está trabalhando em outros nomes para outras funções também, mais um zagueiro canhoto, jogador para o setor de meio campo e principalmente jogadores que atuem no lado do campo. Então são as prioridades da direção do CRB em relação a reforços. São as informações do Galo, direto de Maceió. Lembrando que daqui a pouquinho, 19h30, o CRB entra em campo para enfrentar o Náutico. Abraço, Cardeal, Guima. Um abraço, querido Luciano Costa, grande repórter, destaque aí da Crônica Esportiva de Alagoas. Bem, Cardeal, CRB escalado, o CRB não terá o Xandão, pegou mais um jogo de suspensão pelo Supremo Tribunal de Justiça Esportiva da Confederação Brasileira de Futebol e nem o Eric. Mas mesmo assim o CRB joga em casa e tem a obrigação de vencer. Tem a obrigação, independente do... Acho que o Xandão não faz falta nesse sistema defensivo do CRB, porque o Clube de Regatas Brasil tem jogadores para substituí-los à altura, inclusive tem até o próprio Gum, que chegou recentemente, jogou no Fluminense, jogou na Chapecoense, ainda não estreou no time do CRB, de repente o Gum pode aparecer entre esses relacionados, tem o Thales, que é o outro zagueiro, tem o Everton Páscoa, enfim, o CRB tem um leque de jogadores qualificados para esse sistema defensivo. Independente, Guimarães, de quem jogue hoje pelo CRB, o CRB tem obrigação, tem totais obrigações e tem condições reais e claras de sair do estádio e sair de campo hoje com resultado positivo e, consequentemente, com essa classificação aí na zona de classificação para a próxima fase. O Náutico vem de vários desfalques, vem de tropeços, vem de um ambiente extremamente tumultuado, turbulento. Então, assim, o CRB precisa tirar proveito desse momento. É evidente que ocorrem situações que, quando o time está na situação que está o Náutico hoje, os jogadores também
querem ganhar uma sobrevida. E, de repente, pode ser que aconteça isso. Mas eu não vejo. Particularmente, eu não vejo, do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático, um Náutico superior ao CRB. Eu, particularmente, não vejo. Bem, torcedor convocado para esse jogo de fundamental importância, lembrando que começa mais cedo, começará às 19h30. O jogo mais cedinho, pela Copa do Nordeste, e o CRB tem que se classificar. Não sei se a gente tem aí a classificação da Copa do Nordeste, o grupo do CRB. O CRB ocupa a 5ª colocação, o Náutico é 3º no grupo dele. Para o CSA, é bom que o CRB vença, porque aí o CSA ainda fica com tem remotas possibilidades, mas permanecerá com remotas possibilidades. O CRB é o 5º no grupo, tem 5 pontos e precisa vencer. O CRB tem 5 jogos, 5 pontos. Então, vencendo hoje, ele pularia para 8 pontos, ficaria aqui nessa colocação, entre 2º e 3º colocado. É evidente que as outras equipes também vão jogar, né? Mas já dá uma melhorada em termos de classificação o Clube de Regatas Brasil, por isso da importância desta vitória. Já o Náutico, que é o outro grupo, outra chave, que é a chave do CSA, o Náutico está com 8 pontos, o CSA só tem 1. O CSA precisa que todo mundo perca no grupo dele. De repente seria interessante. Uma derrota do Náutico, o CSA ganhando a próxima partida, iria para 4, já encostaria um pouco mais. A situação do CSA é bem mais complicada, porque aí depende não só dele, depende de um monte de resultados, principalmente porque tem uma turma boa aqui. O CSA tem 7 pontos de distância para o 4º colocado. Aí o bicho já começa a pegar, as dificuldades aumentam, né, Cardião? Aumenta. Eu diria que, apesar dessas possibilidades remotas que você citou há pouco, é muito difícil para o CSA conseguir essa classificação. O CSA precisaria vencer todos os jogos restantes e ainda torcer por uma combinação de resultados. Ou seja, impossível não é, mas é muito. A situação do CSA hoje ela é uma situação deplorável. Complicada. No Campeonato Nordeste, horrível. Complicado. Eu até diria o seguinte, eu sendo o gestor de futebol do CSA, de repente o técnico Eduardo Batista, eu, particularmente, eu não apostaria minhas fichas mais no CSA na Copa do Nordeste. E sim, eu voltava minhas atenções para as outras competições que o CSA tem, que é o estadual e também o Campeonato Brasileiro no segundo semestre, né? Então, assim, Campeonato Nordeste, infelizmente, para o CSA já deu. Pode até se conseguir essa classificação, mas é muito difícil. Tá complicado. Daqui a pouco vamos falar do Asa, o time que recebeu o Lourival Santos. Já treinou, chegou e já imediatamente partiu para o campo de jogo, para o treinamento, realizou um treinamento, observou os jogadores, mas este assunto a gente fala já depois do bloco de comerciais. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica, que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD, com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo.
Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. Cercada pelos grandes lagos de Mochotó e pelos quênios do Rio São Francisco. Paulo Afonso, um oásis em pleno sertão nordestino. De uma geração de fibra, de um povo forte e que busca sempre as melhores escolhas. A Ops Telecom oferece o que tem de mais moderno, com centenas de quilômetros de fibra ótica que proporciona trabalhar com as melhores redes. A maior e mais completa grade de programação. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem e a maior oferta de canais HD do mercado. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. Muito bem, de volta com o segundo bloco do programa Top Esporte aqui pela TV Ops, canal 10. De segunda a sexta, às 14 horas, encontro marcado com futebol. Olha, você que gosta de se vestir bem com roupas de qualidade, encontro marcado lá na GB Multimarcas. Confira o que tem de melhor, as melhores marcas, Bravo, Biogás e Gino Benotti. A GB Multimarcas fica na Praça Bom Conselho, número 41, no centro de Arapiraca. Lá você fala com o Guilherme, ele faz um preço especial para você. Olha, escolinha do Flamengo, o garotão quer jogar bola, você nota que ele tem talento, quer matricular o seu filho a partir dos 4 anos, tem que ser a partir dos 4 anos. Aí você já pode ir lá, matricula o seu filho e você primeiro dá uma ligada para ver as facilidades, né, como é que é a apresentação, o que é que precisa levar. De repente é bom você dar uma ligada para lá e conversar com o pessoal da Escolinha do Flamengo, que vai lhe atender muito bem. Telefones 996407083 ou 987498491. A Escolinha do Flamengo fica na rua Antônio Ferreira Sampaio, no Baixão. Vá lá ver a estrutura da Escolinha do Flamengo. Seu filho vai adorar. R$ 99,00 é o preço da matrícula e já inclui a mensalidade. Você compra o uniforme, aí é parcelado com as facilidades que a Escolinha do Flamengo lhe oferece. Pode dividir até em 3 vezes no cartão. Escolinha do Flamengo. Seu filho vai amar essa ideia. E vai apostar aí no garoto, que de repente pinta o Neymar, né? Olha, Mandacaru Veículos, para você que quer trocar o seu carro, comprar um novo, comprar um seminovo, fazer o melhor negócio da sua vida. Vai em Mandacaru Veículos. Lá você vai fazer um grande negócio. E tem a garantia da marca Ford, porque Ford é na Mandacaru Veículos. Bem, o time do Asa ontem apresentou o seu novo treinador. Claro que a situação do Asa, ela é, eu diria que complicadíssima, porque o Asa não depende só dele, o Asa depende agora dos outros adversários. Agora, final de semana, o CRB jogará contra o Céu. E o CRB é o time que o Asa vai ter que torcer. Porque se o Céu ganha, passa para 8 pontos, aí complica demais da conta a vida do Asa. Isso não é bom nem pensar. O Asa não pode nem pensar nessa possibilidade, a vitória do Céu sobre o CRB. Até porque você já vai torcer contra o Coruripe, aí vai torcer contra o Céu, aí vai torcer contra um monte de gente, fica mais complicada a situação. O resultado da semana foi muito bom para o Asa, a derrota do Coruripe para o CSA. Mas agora é a vez do Asa torcer pelo CRB. Ganhando do Céu, o Céu estaciona com 5 pontos e o Asa vai jogar com o CSA. Dependendo dos resultados, o time poderá até pensar em zona de classificação. Mas agora é hora de vencer ou vencer. E ontem teve a apresentação do Lorival Santos, Cardeal. Teve sim o técnico Lorival Santos, que foi anunciado como reforço do CSA, aliás, do Asa, vamos colocar dessa forma, porque após a goleada, né, aliás, após a derrota do Asa, Muricy, 1-0. Para o Muricy por 1-0, no domingo a direção do Asa confirmou a demissão do técnico Maurílio Silva logo após o jogo, e no domingo confirmou a contratação do técnico Lorival Santos. Eu conheço o Lorival, é um baita de um treinador, tem um trabalho de campo muito bom, é muito didático. Uma outra situação, ele é motivador pra caramba, ou seja, o Asa precisa desse treinador, desse profissional que motive o elenco. E aí o Lorival chegou ontem, veio de Maringá, no Paraná, chegou no início da noite de ontem, inclusive o Asa tinha um treinamento marcado para ontem à tarde, 3h30 da tarde, no estádio municipal. Ele pediu para que esse treinamento não acontecesse no período da tarde e que os jogadores comparecessem ao estádio às 19 horas, para iniciar os treinos às 19h30. Em que ele queria ter esse primeiro contato já com o elenco de jogadores. E exatamente isso que aconteceu.
Ele veio para a cidade de Arapiraca, já deu treino ontem. Hoje de manhã ele fez a espécie de um seminário, uma palestra com jogadores, reuniu os atletas lá na ABB, aí foi passado um vídeo de várias situações táticas e o Asa contratou um coach para também conversar com os jogadores. Teve essa conversa na manhã de hoje, uma conversa motivacional. Agora à tarde o time volta a treinar no campo, enfim. E o Asa que vai juntando, eu diria que numa linguagem bem popular, juntando os cacos para poder ver essa possibilidade de vencer o CSA na próxima rodada do campeonato estadual. Existe a informação, a direção do Asa não confirma em hipótese alguma isso, mas nós fomos buscar essas informações nos bastidores com algumas fontes e a qualquer momento o Asa pode confirmar, inclusive, mais 2 contratações. Essas 2 já seriam 2 contratações solicitadas pelo técnico Lorival Santos. Na verdade, ele tinha solicitado 3 jogadores e a direção disponibiliza 2. Enfim, a gente fica nessa expectativa de saber o que é que vai dar. Mas Lorival já está em Arapiraca, está trabalhando, inclusive falei com ele há pouco ao telefone. Ele está, diria que, vivendo intensamente esse momento da agremiação esportiva arapiraquense, porque agora precisa correr contra o tempo, Guimarães. E acho até, inclusive, que um dos pontos que são positivos para o Asa nesse primeiro momento é que a Federação Alagoana de Futebol ainda não marcou o jogo contra o CSA. Sabe que vai ter esse jogo, porém, ainda não marcou. Então isso, de certa forma, o Asa ganha mais tempo para trabalhar, mais tempo para que os jogadores assimilem a filosofia e a metodologia de trabalho do técnico Lorival Santos. Eu acho que essa forma retardada que a Federação tem de confirmar os jogos, de certa forma, nesse primeiro momento, eu acho que ajuda o Asa. Agora está ajudando o Asa, não é que ajude, está ajudando o Asa agora nesse primeiro momento. Muito bem, inclusive ontem o Fábio Campos esteve, aliás, Fábio Lopes, né, assessor de imprensa do Asa, estava ao lado do técnico Lorival Santos, recepcionando o novo treinador, que chegou em Arapiraca bastante animado para iniciar o seu trabalho. Vamos ouvir então Fábio Lopes com Lorival Santos. É possível. Nós sabemos que nós temos que buscar a melhora contínua da equipe. Nós sabemos a grandeza do Asa, como eu falei nas outras reportagens, o Asa está numa situação complicada, mas nunca deixa de ser o Asa gigante. E nós vamos buscar, de todas as formas, a mudança desse quadro. Muito otimismo, né? Sabemos da responsabilidade, vamos conversar com o elenco e eu vim muito honrado em dirigir o Asa e vamos fazer o melhor possível para que a gente consiga uma performance adequada e mude esse cenário do Asa. O senhor já dirigiu outros times alagoanos e com relação ao Asa, qual o histórico que o senhor tem e que pode ajudar nesse seu trabalho, já que o senhor tem uma experiência muito profunda nos times nacionais, estaduais, até com uma experiência internacional. Há uma possibilidade, conhecendo a técnica dos jogadores e a capacidade que eles têm para o senhor trabalhar cada posicionamento e fazer, de fato, a equipe com uma liderança que terá um foco num resultado determinado? Falar do plantel seria muita pretensão. Não conheço alguns, né? Jogar contra, nós analisamos algumas situações, mas o que vai determinar é o dia a dia, né? O dia a dia que vai determinar as situações. Mas eu entendo que todo jogador que vai vestir a camisa do Asa tem que saber a sua grandeza. Não só os jogadores, todo profissional que vai vestir a camisa do Asa tem que saber a grandeza do Asa. E a gente não pode medir esforço e a expectativa é a melhor possível. Nós não temos o talvez, não tem o se, não tem espaço para isso. A partir do momento que um jogador ou um profissional veste a camisa do Asa, não pode medir esforço e buscar a melhora do clube dentro da sua grandeza. Quero desejar uma boa sorte, agradecer pela entrevista e que esse desafio seja lançado e faça parte do seu currículo, de sua trajetória como técnico no nosso país. Com certeza. Muito obrigado, agradeço a diretoria por essa tão honrosa oportunidade e vamos fazer o melhor possível. Ok? Fábio Lopes, assessor de imprensa do Asa de Arapiraca. Fábio Lopes, tá ok, Fábio Lopes, assessor de imprensa do Asa, ao lado do técnico Lorival Santos. Eu acho que o Lorival
Claro que dos desafios que ele já assumiu na vida, eu não sei se esse vai ser o mais complicado, porque ele tem 2 jogos agora para tentar classificar o time com 2 equipes tradicionais. O CSA é um clássico e o CSE também clássico, mas fora de casa em Palmeiras dos Índios. E depois o desafio da Copa do Brasil. Se ele conseguir passar pelo primeiro desafio, ele classifica o time e é evidente que aí abre uma tranquilidade imensa para o ambiente do Asa. Aí é outra história. Se não classifica, o time fica esperando o terceiro colocado para disputar a vaga. Olha, Guimarães, você foi enfático aí nessas suas colocações quando você diz desses desafios que tem o técnico Lorival Santos. Eu acho, inclusive, comungo do seu pensamento quando você disse que se ele passar pelo CSA, ele classifica. Eu também acho. Se ele vencer o CSA, acho que o ponto-chave do Asa daqui para frente é esse jogo do CSA. Porque se ele vence o CSA, eu acredito que ele ganha uma motivação a mais, ganha uma sobrevida na competição. E em ele ganhando essa sobrevida, ele ganha um ânimo a mais dentro de campo para desempenhar o seu trabalho com os demais jogadores. Então, eu acredito que dá para buscar essa classificação ainda, não é difícil. Eu vejo que, lógico, o CSA tem um poder de investimento muito maior do que o Asa, mas do ponto de vista técnico, pelo que nós estamos observando nesse campeonato, eu não vejo muita disparidade não, nem mesmo do Muricy, que é o líder da competição. Eu particularmente não vejo, falo isso de verdade mesmo, porque e olha que eu vi todos os jogos do Campeonato Alagoano, aliás, vi todos os jogos não, vi todos os times, vimos, né, na verdade, todos os times. E confesso a você que eu não vi nenhum time com essa disparidade do ponto de vista técnico. Eu não vi. Eu vi um time mais organizado em campo. Aí eu vi equipes mais organizadas, taticamente. Mas, tecnicamente, essa disparidade toda eu particularmente não vi. Acho até, inclusive, que o Campeonato Alagoano está nivelado por baixo hoje. Então, acho que há condições, tem condições, sim, do Asa buscar essa classificação ainda. Apesar de o momento agora ser muito mais difícil. O Asa já teve esse momento mais próximo, mais fácil. Acho até, e vou repetir aqui o que eu já disse, a tomada de decisão da diretoria ela foi correta, foi eficiente, foi correta. Embora tenha demorado demais. Embora demorou. Demorou. A meu ver, o jogo para mudar o técnico, até para você dar uma condição melhor de trabalho para quem fosse assumir, o Lorival ou qualquer um outro, era você ter tirado contra o CRB. De repente, na pior das hipóteses, tirado contra o Coruripe, para dar uma margenzinha a mais ao treinador que estava. Mas a tomada de decisão foi boa, porém, tardia. Bem, nas próximas horas a direção do Asa deverá anunciar mais 2 reforços, 2 a 3 reforços. Acredito que pela situação financeira, pelo limite que tem o Asa no aspecto financeiro, apenas 2 jogadores serão contratados. Aí vai depender do técnico, é evidente que tem pressa. O Asa também não pode demorar a vida inteira, esse jogador já era. Esses jogadores já deveriam estar aqui em Arapiraca, já deveriam ter sido apresentados ao técnico até mesmo ontem. Ontem, né, na apresentação do treinador, esses jogadores já deveriam estar em Arapiraca, para facilitar o trabalho do treinador. Então, quanto mais rápido a direção do Asa agilizar essas contratações, vai ajudar o técnico, Cardeal. Não dá para você demorar a vida inteira para contratar os 2 jogadores que o Asa necessita. Você não pode demorar, né? Futebol você não pode esperar, futebol é para ontem. Né? Futebol é para ontem. Você não pode no futebol dizer, estamos negociando. Não, você tem que ir ao mercado e buscar o cara. Agora é a hora. O barato sai caro. O Asa está pagando por isso. Está vivendo esse momento hoje. Então, você não pode demorar. No futebol, quando você perde tempo, você perde ações. Você tem que ter tomada de decisão. Você tem que marcar a posição. Isso não é só no futebol, isso é em tudo na vida. Ou você marca a posição, ou do contrário, você é passado para trás. É verdade. O Asa tem pressa. A direção do Asa está agilizando aí, nas próximas horas deverá anunciar novidades. Gente, tem um jogo do Flamengo, o Flamengo vai jogar aqui em Arapiraca, no Estádio Municipal, esse jogo pelo Sub-20 da Copa do Brasil. Eu não sei se foi esse time Sub-20 ou foi o Sub-23 que jogou o início do Carioca, Cardeal, e inclusive conseguiu grandes resultados com a camisa, foi Sub-20, né? Então esse time que brilhou no início do Campeonato Carioca pelo Flamengo, ganhou de todo mundo, né? Esse mesmo time ganhou inclusive do Vasco da Gama. Esse time estará jogando contra o Jaciobá, dia 18, às 7 da noite, pela Copa do Brasil. Com certeza, o Estádio Municipal vai topar de gente. Eu acredito que será um jogo
de um grande público, né? O Flamengo sempre chama a atenção do torcedor. Vai ser um jogo de grande público. O Flamengo Sub-20 é uma equipe extremamente qualificada. São jogadores que são experientes, acostumados a jogar com profissionais, como jogou no início do Carioca, conforme você disse, ganhou de praticamente todo mundo, ganhou o clássico contra o Vasco. Vai jogar contra esse Jacobá, que não vive um bom momento em todos os aspectos. Viu informações, apesar de ter se confirmado na Série D, mas é uma situação extremamente complicada. Mas estamos falando do Sub-20. E para o desespero, entre aspas, da direção do Jacobá, é porque você tem uma grande equipe do futebol nacional jogando contra você e você, infelizmente, não pode tentar aí buscar recursos financeiros em cima disso. Porque campeonato amador, você não pode cobrar ingresso. E aí você tem o Flamengo jogando aqui. Não pode cobrar ingresso? Campeonato amador não pode cobrar ingresso. Mesmo Sub-20 pela Copa do Brasil? A expectativa do Jacobá, inclusive, era essa. Não pode, a não ser que tenha feito algum adendo aí nesse regulamento, mas competições amadoras não se pode cobrar ingresso. Bem, eu estou aqui, não sei se você tem aí, José, e o nosso Umbelino, Janilson Umbelino, se vocês têm aí a tabela da Série D. A CBF divulgou os grupos da Série D, o Asa está fora, infelizmente, né? A notícia que nós, inclusive, passamos ontem, essa informação ontem aqui, a confirmação do time do Jacobá, e isso, claro, deixa o Asa fora da competição. A esperança da direção é que o Jacobá desistisse e que a federação pudesse, então, aí questionar Muricy, o CEL, e que estas equipes também desistissem e que o Asa viesse ser o representante de Alagoas ao lado do Coruripe na Copa do Brasil. A partir do momento que o Jacobá confirmou a participação, aí morrem as esperanças, não tem mais o que questionar. O Jacobá será o representante de Alagoas na Série D do futebol brasileiro. E o grupo, esse aqui é o grupo 4, Vitória da Conquista. Bota na tela por inteiro, para que o torcedor possa acompanhar. Abre na tela isso, Vitória da Conquista da Bahia, ABC de Natal, o Potiguar do Rio Grande do Norte, Central de Caruaru, Coruripe e Jacobá serão os representantes de Alagoas, o Frei Paulistano de Sergipe e Itabaiana. Sinceramente, é um grupo regional. Agora, não sei, aqui, se você for apontar, se classificam 4 para a próxima etapa, 4 se classificam. Se você for apontar sem bairrismo, com os pés no chão mesmo e sem essa história de apontar pelo coração, você tem que levar em consideração o ABC de Natal, que é um time forte, time que já foi de Série B, não é? Não conheço o Vitória da Conquista, não conheço o Potiguar. O Central de Caruaru geralmente monta equipes, né, bem copeiras, e tem tradição, Central de Caruaru. Aqui eu apontaria uma vaga para Sergipe e o Coruripe, no meu entendimento. Dá para o Coruripe brigar aí por uma 4ª vaga. Não vejo assim o Jacobá, se bem que esta é uma impressão inicial. O Jacobá poderá montar um time e conseguir a classificação. Agora, no meu entendimento, por não conhecer o Vitória da Conquista e o Potiguar, e o Frei Paulistano também não está bem, eu aponto essas 4 aí. No meu entendimento, ABC, Central, o Itabaiana e o Coruripe. Comenta-se nos bastidores que o Jacobá fez uma parceria com um grupo de empresários do estado da Paraíba. Então, assim, o Jacobá ele passa a ser uma incógnita nesse campeonato brasileiro da Série D. A gente vai ter que esperar a formação do elenco do Jacobá para saber que Jacobá é esse nessa competição. E aonde vai jogar, inclusive. E onde vai jogar, inclusive. Eu acredito que o Jacobá deve manter uma base desse time do campeonato alagoano para o Campeonato Brasileiro da Série D. Agora, onde o Jacobá vai jogar, aí está o grande X da questão. Está o grande problema, porque o Jacobá não tem estádio. Então o Jacobá ou vai jogar em Coruripe ou em Palmeira dos Índios, aqui em Arapiraca ou de repente no Edson Matias lá em Olho d'Água das Flores. Eu acredito que descarta o Edson Matias e deve ser Arapiraca ou Coruripe, a casa do Jacobá na Série D do Campeonato Brasileiro. Inclusive a primeira rodada já definida pela CBF, o Jacobá joga contra o Central. Aí ninguém sabe se vai ser, aonde é que vai ser isso aí, né? A gente sabe que vai jogar contra o Central. Eu acredito até esse jogo do Jacobá contra o Flamengo pelo Sub-20 será em Arapiraca. Seria até interessante, não é?
trazer para Arapiraca os jogos do Jacobá. Não sei se... O detalhe, Guimarães, o que pesa nisso aí, até estava conversando ontem com uma pessoa ligada ao Jacobá e hoje de manhã você até viu ao telefone ali conversando, o que pesa na questão do Jacobá para jogar em Arapiraca e aonde quer que seja, é a questão do apelo. O apelo. Será que o Jacobá tem esse apelo para, por exemplo, se vai jogar aqui em Arapiraca, será que o torcedor arapiraquense, o torcedor do Asa, o torcedor do Cruzeiro, ele vai de fato prestigiar o Jacobá no estádio? Agora, é uma opção de lazer. Se você coloca um preço popular de ingresso, você vai ter alguns torcedores, né? Porque seria uma opção de lazer. E de certa forma, eu acho até que seria interessante, e aí eu vou, uma situação puxa a outra. Seria interessante o Jacobá jogando aqui em Arapiraca, porque eu já estou pensando na formação do elenco do Asa para 2021. Aí você diz, mas o que é que tem a ver? Tem, você vai ter aqui equipes de Série D jogando aqui, então você vai economizar dinheiro para ir observar jogadores. Você vai esperar os jogos aqui para você observar os atletas. E aí já ir tomando nota. Já faz uma seleção. Exatamente. Você vai ter Central jogando, vai ter Potiguar, vai ter Vitória da Conquista, vai ter Frei Paulistano, Itabaiana. Então, assim, já dá para você ir observando. Se você montar um planejamento específico bem correto, eu acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade enorme que ganha o Asa para observar os jogadores e tentar formar o seu elenco já. É verdade. Então, Jacobá joga contra o Central. Esse jogo aqui, a data, falta confirmar a data aqui de estreia, daqui a pouco a gente confirma. No começo de maio, vai ser maio. Acredito que vai ser em maio. Eu tenho inclusive aqui na abertura. Dia 4, dia 5 de maio, por aí. Isso, deixa eu confirmar aqui a data correta desse jogo. Dia 4 de maio, né? Está aqui embaixo, um pouquinho mais abaixo. E o time de Alagoas do Coruripe jogando fora, jogando contra o Vitória da Conquista. Esse jogo é contra o Vitória da Conquista. É evidente que a chave é uma chave regional e o que a gente espera não é difícil, não é? E é longe, viu, Guimarães? Que todo mundo conhece, né? Vitória da Conquista é longe. Eu tive a oportunidade já de ir por mais de uma temporada, a época, acompanhar o CSA na Série D lá em Vitória da Conquista. É longe pra caramba. Mas são os empecilhos da Série D, né? É verdade. Olha, começa no dia 23 de maio, ou 24. Os jogos começarão no dia 23 ou 24. Essa rodada aí, dias 23 e 24, a abertura, sábado e domingo, a abertura da Série D do futebol brasileiro, nova fórmula. Para cada equipe, 14 jogos, 4 se classificarão, é uma fórmula diferente. A CBF deve, inclusive, financeiramente atender as equipes, oferecendo um pouco mais de verba, porque é impossível você ter tantos jogos sem o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, não é? Com relação a passagens, a hospedagem, não é? E parece que a televisão também estaria interessada, um emissor de televisão, em transmitir os jogos da Série D. Claro que não é os jogos, aí vai ter os principais jogos, a escolha da televisão, não é? Não sei se vai transmitir os jogos do Jacobá, acredito que não, mas de repente pode até ser. A gente volta no próximo bloco, vamos discutir o CSA, que joga no final de semana. O compromisso será contra o Fortaleza. Jogo difícil, é o time do Rogério Ceni, que precisa vencer para carimbar o passaporte da classificação. E o CSA, que precisa sair da incômoda posição de lanterna da competição. A gente volta já. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer
você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do Top Esporte, Esporte em Grande Estilo, aqui na TV Ops Canal 10. Acompanhe a programação da TV Ops Canal 10. De segunda a sexta aqui, às 14 horas, sempre discutindo o futebol de Alagoas, do Brasil e do mundo. Olha, você que gosta de se vestir bem, com roupas de qualidade, você já sabe o endereço certo. Vai lá na GB Multimarcas, conversa lá com o nosso Guilherme. Confira o que há de melhor com as marcas Bravo, Biogás e Gino Benotti. A GB Multimarcas fica na Praça Bom Conselho, número 41, no centro de Arapiraca. Quer se vestir bem? Vá lá na GB Multimarcas. Escolinha do Flamengo, você quer matricular o seu filho a partir dos 4 anos de idade, você já pode matricular a partir de 4 anos de idade. Atenção, garoto joga bola, assim que nasceu você já sabe. Começou a chorar, você já sabe se vai ser bom jogador ou não. Então vá lá na Escolinha do Flamengo, matricule o seu filho. Lá você vai ter toda a estrutura e um pessoal capacitado, com qualidade, para que seu filho possa aprender o fundamento do futebol. É importante você ficar de olho. Escolinha do Flamengo, seu filho vai ser craque, então dá uma ligada para 99640-7083 ou 98749-8491, Escolinha do Flamengo. Fica na rua Antônio Ferreira Sampaio, no Baixão. 99 já está o pacote, já incluindo a matrícula, facilidade. E a uniforme, como é que eu faço? O uniforme você divide 3 vezes no cartão, aquela facilidade para que o seu filho possa jogar no Flamengo. E quem sabe, né? Eu comecei a jogar futebol logo cedinho, né? Eu acho que eram umas 4 horas da manhã, né? É verdade, mais ou menos isso. Mandacaru Veículos, para você que quer trocar o seu carro. Atenção, você quer comprar o seu carro, você quer trocar o seu carro. Ah, eu quero um carro novo. Ah, legal. Quer um carro seminovo? Maravilha. Então você tem que procurar Mandacaru Veículos. Você vai fazer um grande negócio. Conversa lá com a rapaziada, os atendentes, né? Atendendo você, a facilidade, mostrando o caminho para que você faça um grande negócio. A Mandacaru Veículos tem essa marca aqui. Ford é Mandacaru. Pensou em Ford, pensou Mandacaru. Faça um grande negócio, procure Mandacaru Veículos. Olha, vamos falar de CSA. Infelizmente para nós, alagoanos, nós que queremos ver o futebol de Alagoas sempre na frente, sempre vencendo, a posição do CSA é uma coisa assim que causa até constrangimento. O CSA é o último colocado de todas as equipes que disputam a Copa do Nordeste. E olha que o planejamento, o pensamento era fazer com que o CSA brigasse pela conquista da Copa do Nordeste. Eu não sei o que deu errado, não sei se o planejamento com relação a treinador, os reforços que não conseguiram emplacar, porque o CSA tem bons jogadores. Tem jogadores qualificados, tem jogadores de qualidade, mas que não deu certo, não casou com o treinador. Foi isso? Foi o problema? Foi só o treinador, Cardeal? Olha, Guimarães, é tão difícil você identificar hoje o problema do CSA, porque eu diria que também foi um ponto determinante essa questão do treinador. E nós falávamos isso aqui logo quando o CSA começou a ensaiar essa possibilidade de trazer o Maurício Barbieri. Eu, particularmente, eu disse aqui, eu quero estar errado. Mas eu não acredito que é um treinador que vai dar certo no CSA pelo retrospecto, pelos últimos clubes que ele passou. Foram clubes que foram campanhas desastrosas. América Mineiro, Goiás, e aí depois que ele saiu desses clubes, que outros profissionais chegaram, esses clubes evoluíram, né? Eles saíram da zona de rebaixamento,
brigaram por classificação, mas enquanto o Barbieri estava nessas equipes, eram clubes que viviam sofrendo pressões, derrotas, e eu tinha dito isso aqui, e disse que não acreditava que o Maurício Barbieri terminasse a temporada no CSA. Eu ainda disse mais, é uma aposta que faz o CSA. E de fato, infelizmente ou felizmente, enfim, aconteceu a situação do Barbieri ser demitido do CSA e o CSA numa campanha lastimável dessa no Campeonato do Nordeste. Apenas 1 ponto na última colocação, quase com uma condição impossível de buscar essa classificação, quase, viu gente? Porque se ainda há possibilidades matemáticas, a gente não pode descartar, mas a situação é muito complicada. A chegada do Eduardo Batista, ela também dá uma situação do CSA, de certa forma, de mudança, de empolgação, mas a gente vê também que dentro de campo a coisa ainda não está tão ajustada assim, né? O Eduardo venceu o jogo contra o Coruripe, estava com 7 jogos que não vencia no comando do CSA. Venceu contra o Coruripe na última rodada do campeonato alagoano. Então é um clube, é um time que ainda precisa de ajustes, precisa de peças e vai precisar reformular ainda para o Campeonato Brasileiro da Série B. Então acho assim que o problema ele não é só técnico. O problema não é só técnico. O problema também é de qualidade no elenco, de peças. O CSA contratou muito jogador com idade um pouco mais estourada, né, Guima? É verdade. O CSA jogará contra o Fortaleza no próximo sábado no Castelão. Esse jogo começa às 18 horas, né? Muito bem. Olha, o Michel Douglas foi artilheiro do CSA, foi destaque, o CSA contratou. Trouxe o volante, né? Quem era o volante? Quem é o volante? O Márcio Araújo, jogou do Flamengo, estava na Chapecoense. Trouxe o Márcio Araújo e trouxe o Michel Douglas. Para mim, acertou nas 2 contratações. Tanto a contratação do Márcio Araújo, também a contratação do Michel Douglas, que é artilheiro, o torcedor gosta dele, se posiciona bem na área. Esse jogador fala dessa expectativa de estrear e de jogar pelo CSA. Nossa semana está sendo bem forte, né? Vocês têm visto não só... Aliás, volta. Temperatura. Jean Kleber, esse é o Jean Kleber. Vamos fazer o texto aqui. Vamos renovar o texto. Esse aí é o Jean Kleber. Michel Douglas não fala coisíssima nenhuma. Michel Douglas falou para o Cardeal que está na expectativa de estrear, de jogar pelo CSA. Agora sim, vamos apresentar a coisa direitinho. Esse que vai falar, que está aí falando na reportagem, é o Jean Kleber. Esse jogador, inclusive, precisa jogar um pouco mais, não é, Cardeal? Ele precisa. Se você for pegar o Jean Kleber... Porque não é aquele Jean Kleber... De 2017, sim, eu acho. Sim. Enfim, foi um Jean Kleber acima da média. O Jean Kleber que ajudava pra caramba. Esse agora ainda tá meio com o pé no freio. Tá devendo. Então, por isso que eu voltei, para fazer esse texto agora. Compreendeu a mensagem? Então, toda essa coisa foi ensaiada. Agora sim, você vai ouvir o Jean Kleber falando dessa expectativa, desse jogo difícil e da situação do CSA na Copa do Nordeste. Bota na tela. Nossa semana está sendo bem forte, né? Vocês têm visto não só a temperatura ali do nosso dia a dia de treino, mas nossos períodos de 2 períodos, né, de treino. É claro que o último jogo nos dá um ânimo maior, independente de a gente ter que depender dos outros, a gente tem que continuar a ter uma sequência de vitórias, que é isso que a gente planeja. Sabemos que é um adversário complicado, está jogando na casa deles, mas a gente pode pegar aí os históricos de jogos contra eles e nos animar, né? Então, creio que essa é a nossa ambição, de fazer pelo menos a nossa parte e o resto a gente tem que torcer também, óbvio, mas como eu falei, a gente tem que depender da gente em primeiro lugar. Já a gente estava fazendo as contas aqui e o CSA precisa vencer os 2 jogos na Copa do Nordeste, né, para conseguir uma classificação, até porque o 4º colocado ali já tem 7 pontos. Sim. Também precisa torcer por uma sequência de resultados para que aquele 4º colocado não pontue, mas também precisa vencer os 2 jogos e marcar gols, até porque o critério de desempate, depois de número de vitórias, salto de gol. Então assim, o CSA precisa marcar muitos gols nesses próximos jogos, vencer de 2 ou 3 gols de diferença as partidas. Como é que vocês estão vendo essa obrigação da equipe nesse momento, esse jogo difícil, sabendo que tem que vencer, mas com placares elásticos? Assim, a gente tem trabalhado no dia a dia, né? Claro que as coisas não são do dia para a noite. A gente passou, infelizmente, uma fase
Que a vitória não vinha, que a gente não conseguia, mesmo jogando bem às vezes, não conseguia fazer os gols. Agora a nossa ambição é de pensar que a gente precisa de 2 jogos, ou da vitória, ou que eles não perturbam, né? Tem que pensar primeiro a gente vencer o jogo, né? A gente tem que fazer uma partida muito bem concentrada, sabendo do adversário, e jogar lá não é fácil. Mas como eu já falei antes, se for ver os históricos, o CSA tem se dado muito bem lá. Mas ali nas 4 linhas a gente tem que fazer por onde, dependendo, tem que fazer 1, 2, 3 gols, as coisas têm que sair naturalmente. Muito bem, este é o Jean Kleber. Jean Kleber, você tem um grande futebol, você é um grande talento, um grande jogador, o torcedor do CSA gosta de você, agora precisa jogar um pouco mais, né? Às vezes está meio sonolento. Aliás, o time do CSA, o Eduardo Batista, depois dessa vitória de 4-0, tem a impressão que começa a encaixar o futebol do CSA, assim a torcida espera. Não é o que espera a torcida do Asa. A torcida do Asa espera que o CSA continue levando lapada, porque esse jogo do Asa com o CSA aqui no Estádio Municipal é de fundamental importância para a classificação do time alvinegro para outra etapa da competição. Cardeal, um abraço, boa tarde. Final de semana, evidentemente, vem aí. Hoje é quarta-feira? Quarta-feira aí. CRB e Náutico, quem ganha? CRB. É jogo complicado, mas dá CRB. Dá Galo. Muito bem. Um abraço, e agora, depois que o Marcelo Cabo está com um time ousado. proativo... É verdade. Não está contra-producente. Não está contra-producente, mas... É o texto do... Lorival Santos. O do Marcelo Cabo... É reativo e proativo. Muito bem. Ele está proativo agora, não está mais reativo. Muito bem, então vamos ver o que vai dar. CRB e Náutico hoje, 19h30, no estádio Rei Pelé. Um abraço, Cardeal. Um abraço, boa tarde, Guima, boa tarde a todos os telespectadores. Permaneça no TV Opis Canal 10, novamente Esporte, amanhã às 14 horas com Top Esportes. Até lá. Gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação